Hoje eu vou fazer um teste. Vamos ver se eu consigo transmitir simultaneamente entre Instagram e YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Aqui no YouTube eu não tô me enxergando de jeito nenhum. Mas vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Bom, agora lá no direct do Instagram, né, nós temos uma caixinha lá que você coloca pergunta, coloca um pensamento, coloca alguma coisa. E eu deixei lá, deixei lá, manda uma pergunta cabulosa. Ontem eu respondi uma, hoje eu vou responder outra. Interessante que ontem e hoje participação de homens, o que é típico no meu perfil, porque o meu público é majoritariamente mulheres. Então vamos responder. Pergunta do sujeito foi a seguinte: como a gente pode oscilar tanto em querer fazer o que é certo e quase sempre fazemos o errado? Entre parênteses, autossabotagem. Então vamos responder esse seguidor. A autossabotagem é você querer fazer alguma coisa certa e acabar sempre indo pelo caminho errado, é meio que humano, né? A própria Bíblia, lá Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu nunca faço, mas o que eu não devo fazer eu estou sempre fazendo. Então isso não é um dilema do homem moderno, isso é um dilema do homem desde sempre, né? Depois que o homem pisou nessa terra, é mais ou menos isso. Então eu aqui dentro do processo terapêutico, eu posso listar 3 níveis ou 3 possibilidades ou 3 porquês que uma pessoa, ela sabe o caminho, ela quer seguir o caminho correto e ela acaba não seguindo, tá? Fazendo o errado. E aqui quando fala assim, oscilar tanto entre querer fazer o que é certo, vamos olhar para a vida e fazer a seguinte pergunta antes. Então para essa pessoa que fez a pergunta, você precisa sentar e fazer uma pergunta para você antes. O que inclui no que é certo para você? O que é certo? É certo aonde? Na profissão, o que é certo nos relacionamentos, na criação de filhos, em ganhar dinheiro. Do que você está querendo dizer? Primeira coisa é saber quais são as áreas que você precisa fazer o que é certo. E por que as pessoas se auto-sabotam? Elas podem se auto-sabotar em 3 níveis. O primeiro nível é o nível mais superficial, ou seja, dentro dos traços de caráter, tá? Se você me segue há algum tempo, você já sabe que eu falo de 5 dores que nós temos, todos os seres humanos têm dentro de si. E essas 5 dores, elas nunca saem da gente. O que muda eu de você? O que difere eu de uma outra pessoa? As pessoas entre si, o que as faz única? É a quantidade dessa dor, a quantidade desses traços que cada um de nós temos. Essas dores são dores que foram assimiladas por nós lá na nossa infância, do 0 aos 5 anos. Para cada uma dessas dores, nós temos um leque de habilidades. Quando você não está conectado com as suas habilidades, quando você não conhece quais são as suas dores, quais são as que doem mais, qual é o processo? É mais ou menos assim. Eu tenho uma dor existencial, inconscientemente eu quero fugir dessa dor existencial, só que para fugir dessa dor existencial eu tenho um leque de habilidades que eu posso exercer na minha vida. Eu não consigo exercer porque eu nem conheço essas habilidades. E o que eu faço? Eu tomo sempre o caminho errado. Por quê? A criança, ela só faz uma coisa na vida. Ela busca amor, carinho, cuidado, proteção e provisão. Na tentativa de buscar aquilo que é natural para a criança, ela faz o quê? Ela entra em problemas. Então ela acaba assimilando, o adulto, ele leva para a vida esse padrão de sentir essa dor como vamos dizer assim, como um padrão de sentir amor, de sentir incluso e assim sucessivamente. É complexo? É complexo, por quê? Porque não é dentro de uma live ou de um post que você vai se entender, que você vai entender a sua cabeça. Então você precisa de um processo de autoconhecimento, tá? Então o primeiro nível eu tenho traços que são traços mais confusos e é predominante esses traços em mim.
eu não sei lidar com eles, eu nem sei que existe essa dor em mim, e o que eu faço? Eu sempre tomo o caminho errado. Ao invés de pegar os recursos, andar nos recursos, colocar as minhas habilidades no recurso, não, eu vou pelo caminho da dor. Quer um exemplo? Tem inclusive no meu feed aqui, porque as pessoas procrastinam, né, de acordo com os traços. Todos nós procrastinamos em algum nível, em algum momento, em algum grau, por conta de quê? De não estar alinhado com as habilidades dos nossos traços. Então vamos supor, pessoas que são extremamente esquizoides, muito magrinhas, são pessoas que têm muita habilidade no pensar, porém pouca habilidade no realizar, tá? São pessoas de execução baixa. Então imagina se você é esquizoide, tem baixa execução. Pessoas com traços de psicopatia muito alto, são traços também que eles têm habilidade para criar coisas, ele tem habilidade para olhar em volta e falar, poxa, fulano, ciclano e beltrano daria certo nesse plano aqui, mas ele tem baixo poder de execução, porque o psicopata, ele precisa delegar, ele gosta de delegar, ele funciona melhor quando ele delega. Então olha aqui, só você entendendo os seus traços, você já entendeu porque você se auto-sabota. De repente você tem uma combinação esquizoide-psicopata, ou é um oral extremamente psicopata também, ou um oral, um rígido com bastante psicopatia. Quais são os dois traços de execução que nós temos em nós? O masoca e o rígido. Qual a diferença? O masoca, execução lenta. O rígido, execução rápida, criativa, tá? Poxa, Violeta, então tá, já comecei a me entender aqui. Acho que eu tenho bastante psicopatia. Acho que eu tenho bastante esquizoidia. E os outros traços? Por que eles acabam se auto-sabotando? Por conta de não entenderem as suas habilidades. O masoca, ele, embora seja muito executor, e é um executor com excelência, ele pode se tornar um auto-sabotador? Sim, por quê? Porque ele pode figurar no modo, como que chama? Perfeccionista. Eu preciso ter um projeto, eu preciso ter um plano, eu preciso ter um caminho que ele precisa dar certo de qualquer forma. Então, enquanto não está muito bom, eu não começo. Vai se auto-sabotando. Então, peraí, entendi as minhas dores, entendi as habilidades de cada um dos meus traços, já sei qual que é o meu traço mais alto, comecei a colocar no recurso. Comecei a andar? Você começa a andar. 30% do seu caminho, você já começou, já trilhou 30% da sua melhora. Segundo caso, fidelidade sistêmica. E esse é grave, por quê? Porque imagina que você está nadando, os traços, eles estão no nível aqui, ó, da flor da água. Quando você fala de fidelidade sistêmica, você vai para a história da tua família. Como você lidou com o pai, como que você lidou com a mãe, como que você enxerga sucesso, como que você enxerga dinheiro, como que você enxerga relacionamento, como que você enxerga sexualidade. E dependendo de como você experimentou isso no âmbito da família, e não só do pai e da mãe, mas todo o histórico que foi trazido para você, pelo pai e pela mãe, do histórico dos avós, dos bisavós, dos tataravós, a sistêmica e as dinâmicas familiares, isso pode te atrapalhar bastante. Por quê? Então, sentar, olhar para a sua história, olhar para a sua família, fazer um processo de conhecimento, de autoconhecimento, do que se repete na minha família. Pô, minha família tem um histórico de homens banana, minha família tem um histórico de falência, minha família tem um histórico de divórcio, minha família tem um histórico de mães solteiras. Porque entenda, a questão da mãe solteira também é problemática. Por quê? Porque não tem a figura do pai. Então, como que eu lido com a minha energia feminina, com a minha energia masculina dentro de mim? Como que isso funciona dentro de mim? Muitas vezes o cara também, ele tá desconectado da energia masculina dele. Ele não tem aquela gana de ir pra vida. Ele até pensa, na cabeça ele pensa, poxa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano. Ele até consegue olhar em volta e falar, poxa, eu poderia ser igual aquela pessoa ali, aquele cara, aquela mulher, que eles são fantásticos. Mas eu não consigo caminhar, por quê? Porque geralmente pessoas de alto sucesso, de grande produtividade, elas estão muito ligadas à energia, se for homem, a energia masculina dele, se for mulher, a energia feminina. Então, olha aqui, já estou dando até um quarto passo. Então, olhar para a sua sistêmica, olhar para o que aconteceu na sua família, de repente você fala aí, pô, eu sou melhor do que meu pai. Meu pai era um cara que viveu uma vidinha medíocre, uma vidinha mediana. Ou meu pai era um cara que traía, eu não quero mais trair.
Ou até racionalmente a pessoa fala, eu não quero trair. Mas você olha para trás, o pai traiu, a mãe traiu, o avô traiu. Então, por que eu tô falando disso? De traição, de não dar certo nos negócios, ou de ter uma vida extremamente pacata, aquela pessoa que não sai do lugar, porque isso são problemas sistêmicos que impedem as pessoas de crescerem, de evoluírem, de ganharem mais dinheiro, de ter um relacionamento melhor, uma vida fantástica, uma casa melhor. E para que a gente passa nessa vida se não for para evoluir, se não for para treinar as próximas gerações, se não for para ensinar isso para outras pessoas? Não faz sentido, não tem propósito. Então, não vem com esse papinho, Violeta, esse negócio de dinheiro é muito superficial, blá, 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 ó, blá, 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 blá. Você precisa entender a sua história, entender a sua sistêmica. E por que ele fala aqui, ó, como que é possível, né? Como que a gente oscila tanto entre querer fazer, mas não consegue fazer? Por quê? Porque sistemicamente a história da sua família, o histórico da sua família, ele tem um modus operandi, ele tem um jeitão de funcionar. E esse jeitão de funcionar é doentio. Mesmo que você queira fazer alguma coisa positiva, esse sistema ele te puxa para trás. É aquele momento que você está quase para dar um salto e aí de repente acontece um probleminha ou você se distrai em uma coisinha e aí logo em seguida você pensa o quê? Puta merda, não adianta mesmo. Eu tô cansado, eu vou deixar para depois, não, eu não vou fazer. A pessoa acaba se entregando para esse desejo, para esse pensamento limitante, tá? Uma outra coisa que acontece, agora falando de problemas na área de relacionamento, de sexualidade, muitas vezes a pessoa já tem essa dinâmica sistêmica de sexualidade problemática ou de relacionamentos mal sucedidos. E aí, qual vai ser a tentação? Qual vai ser o problema? O que vai puxar essa pessoa para trás? Um amante, estar sempre olhando para fora e não focar naquilo que é importante, que é o quê? O casamento. Não, Violeta, mas eu tô casada. Tá casada? E eu pergunto, sua vida tá boa? Ah, Violeta, eu tô empreendendo. Eu abri meu próprio negócio. O negócio está funcionando? Está sendo lucrativo? Se a resposta for não para todas ou para alguma dessas perguntas, é hora de você se autoconhecer. Sentar, colocar a bunda na cadeira e estudar a sistêmica, estudar os traços e começar a mapear a tua vida. Sem esse mapeamento, não adianta, você vai fazer curso, você vai ler livro, você vai se conectar com pessoas, mas você vai estar sempre se auto-sabotando. Para quê? Para ser fiel à história da sua família, para ser fiel à sua dinâmica sistêmica. Por isso que é muito importante você se conhecer, você saber como que funciona, ok? Terceiro nível é o nível da espiritualidade. Por que eu falo de nível de espiritualidade? Porque a espiritualidade ela é necessária para o crescimento em qualquer âmbito da nossa vida. Porque vamos lá, você está empreendendo, abriu uma empresa, Violeta, tô indo bem, tô indo legal, mas a sua dinâmica familiar, sua dinâmica sistêmica, ela não é legal. Ela vai te levar para falência em algum momento. Você precisa dar errado. Porque se você der errado, você vai se sentir o quê? Pertencente, incluso no âmbito familiar, no sistema familiar, no seu sistema familiar. Entendeu? Isso é inconsciente. Ninguém acorda de manhã falando assim, que dia bacana para foder minha vida. Não, ninguém faz isso. É inconsciente. Então você tá lá, tá empreendendo, você tá ganhando dinheiro, tá dando tudo certo. De repente surge uma oportunidade para você de entrar numa licitação, onde o seu faturamento, que é uma média de 30 mil por mês, ele vai para casa de 120 mil mês por conta dessa licitação. Olha que legal, olha que bacana. Pô, Violeta, então minha vida tá andando. Coloquei meus traços no recurso, entendi que tinha esse problema, tô lidando com ele. Certo? Certo! Aí, nesse lance de licitação, você é convidado a entrar num programa de corrupção. E aí você olha para aquilo e fala assim, pô, mas eu ganhava 30, agora eu vou ganhar 120, é 4 vezes mais. E aí ainda tem um bônus. O cara chega e fala assim para você, olha, se você entrar e trouxer mais fulano, ciclano, que a gente está precisando nessa área, a gente pode tirar uma bolada um pouco maior, a gente pode ir para uns 200 mil. Quem é que vai entrar aqui agora?
Por quê? Porque, peraí, meus traços estão funcionando, a minha sistêmica está funcionando bem, eu estou fugindo dos problemas sistêmicos. Quem é que entra aqui agora? A espiritualidade. Porque se você não tiver uma personalidade forte para olhar para isso e entender que sua missão de vida, ela vai além, porque se der merda isso daí, vai dar merda não só para você, vai dar merda para seus filhos, vai dar merda para sua família. É muita coisa para se perder. Então, o caráter e a espiritualidade, ela vai aterrar você, vai te colocar no lugar que você deve estar de verdade. A mesma coisa para quem, no caso de pessoas que têm problema no relacionamento de casal. Pô, minha vida tá meia boca, de repente aparece uma gostosona, ou você vira a esquina, tem uma mulher que você nem sabe por que você gosta dela, mas, pô, você tem um desejo, um tesão, é um negócio louco. Entenda uma coisa. Sexualidade e desejo desliga a inteligência. E quem é que vai entrar no lugar da inteligência quando isso acontecer? Por quê? Não pode acontecer. Não é bem assim que funciona. Todos nós estamos sujeitos a ser tentados em N áreas da nossa vida. Eu estou dando exemplos aqui que são os mais comuns, os que eu mais escuto aqui dentro dos meus atendimentos. A sexualidade, o desejo, essa libido, isso desliga a nossa inteligência. Quem é que vai entrar a hora que falha a nossa inteligência? A espiritualidade. É eu estar em Deus, é eu ter aquela reverência a algo que é maior do que eu. Para quê? Para que eu volte para o meu lugar de origem e busque uma solução, tá? Busque uma solução para mim, para minha família, para os meus negócios, para o meu relacionamento e assim sucessivamente. Então, falar assim, olha, eu quero fazer o que é certo, mas eu tô sempre sendo puxado para fazer o que é errado, eu tô sempre me auto-sabotando. Não é algo simples, tá? É muito bonito a gente escutar essas conversas. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. 5 dicas para você parar com a autossabotagem. Não existe isso. Tem pessoas que elas vão passar por um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico de anos. 2, 3, 5 anos. Isso acontece muito com as minhas atendidas que chegam aqui com reclamação, por exemplo, em relação ao marido. Ela tá se sabotando o tempo todo no relacionamento. O tempo todo. Ela é chata, ela é irritante, ela é rixosa. Ela é um porre. Por quê? Porque isso já está na dinâmica sistêmica dela. Violeta, agora eu entendi que eu tenho ganho de força, eu tenho ganho de inocência, eu sei o que é, eu sou menininha, eu preciso crescer, eu preciso virar mulher, eu preciso ativar minha essência feminina, minha energia feminina. Ok, entendeu? Entendeu? Ela conseguiu fazer? Não. Porque ela acha que vai fazer isso em 1 mês de terapia. Não vai resolver. Então é 1 ano. Violeta, eu acho que meu marido me traiu. Acontece também. Pô, você vai precisar de um tempo para curar, para você investigar, para você cavucar, para você melhorar, para você se reeducar e junto se conectando com uma espiritualidade, reconstruindo a sua espiritualidade, ressignificando as suas histórias familiares. Isso é necessário, é tempo, sentar, é trabalho, é investimento, é suor, é lágrima, é engolir sapo às vezes se posicionar, entendeu? Então, qual que é a dica então, Violeta? Vou dar 5 dicas agora para você parar de se auto-sabotar. 1, vai estudar. 2, vai estudar. 3, vai estudar. 4, vai estudar. 5, vai estudar também. Então, senta, planeja, olha, estuda. Adquira conhecimento que vai te levar para a solução disso daí. Entenda por que você faz isso em primeiro lugar. Então, eu não quero mais sabotar. Tá, então por quê? O que você ganha com isso? O que você está ganhando? Qual é o seu ganho indireto? Eu não sei. Então, quer uma dica? Boa! No link da bio, ou se você estiver no YouTube aqui, na descrição do vídeo, vai estar o link para alguns dos meus treinamentos, tá? Então tem treinamento lá para relacionamento, tem treinamento para pessoas que são líderes eclesiásticos de ministério, pastores, filhos de pastores, pessoas que são crentes há muito tempo, pode comprar esse curso, meu ministério. Tenho para adolescentes e a partir de fevereiro tem um exclusivo para mulheres, Forjando Rainhas. Beleza, você não tem para homem? Não, eu não tenho para homem. Para homem, compra meu ministério que vai dar bom. Você tira o que não te interessa e o resto vai dar bom, tá? Então,
vai estudar a sua sistêmica, vai se entender, vai entender as dinâmicas que você entra, o porquê você se sabota, quais são os seus ganhos indiretos, como que funcionam os seus traços. Ou então você faz uma análise, tá? No link da bio do meu Instagram, tem lá todos os links para comprar todos os tipos de análise que eu tenho. Gente, então foi isso. Um beijo, um abraço. Eu espero vocês. Mandem-me perguntas. Amo responder perguntas, tá? Perguntas sobre qualquer assunto relacionado à família. Família, relacionamento, tá? É claro que automaticamente vai respingar em vida profissional, mas não é meu foco, vida profissional. Mas relacionamento, família, pode me mandar pergunta, tá? Que energia masculina, feminina, blá, 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 blá. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.